Então, pessoal, aí vocês perceberam que o vídeo deu uma cortada, né? Então vou continuar daqui. Houve uma queda aí de energia e de internet aqui em casa. E aí paramos na parte onde eu falava que poderíamos, então, fazer uma saída formatada, né? Aqui na classe string, não é isso? Então, o que que seria isso? Eu posso passar parâmetros aqui, ó, para facilitar essa formatação aqui, ó, para que eu não precise ficar escrevendo esses caracteres, né, de escape aqui junto com o texto. Então eu poderia fazer algo no seguinte sentido: system.out.print, ok? Aqui eu poderia fazer algumas situações bacanas. Para eu fazer isso, eu tenho que utilizar a classe print ln. Esse ln aqui é de line new, significa linha nova. Então, ele vai imprimir o texto que eu colocar aqui dentro, e após isso, no console, ele vai dar uma quebra de linha, como se eu estivesse colocando ao final do texto isso daqui, ok? Então, essa situação aqui é do line new, só para indicar que tem um print ln para poder quebrar a nossa linha, né? Então, voltando agora aqui na saída formatada, eu vou trocar, então, o print ou print ln para print f. Esse f aqui é de format, ok? Então, eu vou formatar minha saída para que ela possa receber parâmetros. O que é receber parâmetros? Você vai construir uma situação A, uma situação B, e você precisa de valores que vão vir, né, para que você possa finalizar essa tarefa. Ok? Por exemplo, vou fazer um suco de uva. Então, eu preciso comprar primeiro as uvas. As uvas, então, são nossos parâmetros, não é isso? Ela que vai estar sendo alimentada no momento em que eu estiver fazendo o suco, correto? Aqui eu vou precisar formatar. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Para eu dizer que estou passando um parâmetro, eu vou utilizar um caractere especial para isso. O símbolo de percentual, ok? Esse símbolo de percentual, quando o Java vê ele, o Java vai entender, ok? Que naquele momento ali vai vir um parâmetro, ok? Quando o Java vê o símbolo contra barra, o Java entende que aquilo ali existe algum parâmetro para ele, ok? Que ele vai ter que executar alguma ação logo em seguida. Por exemplo, contra barra N, ele quebra a linha, ok? Recordam, né? Agora, o %s, quando eu vier aqui falar o %s, o percent, eu vou colocar a letra S aqui, ok? Por quê? Eu estou falando que eu quero um parâmetro no formato de uma string. Então, eu vou dizer o seguinte, eu quero um parâmetro no formato de string, não sei que parâmetro ainda é este. Eu quero dar um espaço, quero quebrar a linha, ok? Quero quebrar outra linha, quero quebrar outra linha, e quero um outro parâmetro aqui, ó, %s. Quantos parâmetros eu tenho dentro dessa configuração? Eu tenho esse %s, o caractere é o percent, né, de percentual, e eu tenho esse daqui, são dois. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, após a minha aspa dupla, então abriu aspas duplas aqui, fechou aspa dupla aqui, eu vou colocar uma vírgula e vou escrever aqui o meu primeiro parâmetro. Aqui vai ser o meu primeiro parâmetro, que deve ser uma string, por isso que tem que vir entre aspas duplas, porque eu coloquei o S aqui, ó. O S é de string. Aí eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o segundo parâmetro. Então, segundo parâmetro. Então, esse primeiro parâmetro, quando executar, ele vai ser colocado no meu primeiro %s. O segundo parâmetro vai ser colocado no meu segundo %s, ok? Então, se eu mandar executar essa classe aqui, você vai perceber que ele vai imprimir o primeiro parâmetro. Deixa eu retirar esse cara aqui, vou comentar essa linha para a gente não ficar imprimindo um em cima do outro. Primeiro parâmetro, ok? Tem um espaço aqui, certo? Que é esse espaço. Tem esse espaço depois de uma quebra de linha.
tem esse outro espaço depois da quebra de linha, depois da outra quebra de linha vai ter um outro espaço, aí imprime o %S. Por isso que esse segundo aqui tem um espaço bem aqui, ó. Observou isso? E aí ele imprimiu dessa forma. Se por acaso eu estiver fazendo numa situação de print, você vai ver que o texto vai encavalar. Olha lá, primeira aula de Java e o primeiro parâmetro ficou juntinho aqui, tá vendo? A máquina não sabe, é você que tem que dizer para ela. Ou você dá um espaço aqui, ou você dá um espaço nesse outro texto aqui, ou você troca aqui para print ln, para ele dar uma quebra de linha, ou você vem aqui no final, coloca um caractere de espaço para quebrar a linha, com um N minúsculo, ok? Como eu falei, o Java é uma linguagem case sensitive, certo? Por que disso daqui? Porque você precisa aprender a fazer essas saídas, ok? Então, por isso que ele encavala. Então, qual que é a situação aqui? Se eu colocar um print ln aqui no final, você vai perceber que ele vai quebrar a linha, tá vendo aqui? É a gente que diz para o Java como que ele vai ficar. Aqui ficou grudado ainda, eu quero quebrar a linha de novo. Não existe colocar outra ln aqui, ok? Você vai ter que usar o parâmetro aqui, porque o comando já é print ln. Vou vir aqui, vou colocar um contrabarra n. Aí você vai perceber que ele vai, então, dar duas quebras de linha. A primeira quebra de linha daqui para ir para a linha de baixo, e depois a segunda para vir daqui para vir para essa, ok? Então, isso daí é a parte de impressão, né, do Java que deveríamos falar da classe string, ok? Em Java, a essas declarações, a atribuição dela da esquerda, ele executa de cima para baixo, atribui da esquerda, da direita para a esquerda, né? E ele vai lendo da esquerda para a direita aqui. Por isso que ele encavalo, porque ele vai vir aqui, vai ler a linha 14, não tem nada na linha 15, vai ler na linha 16 e por isso que ele encavalou o texto aqui, ok? Então, isso daqui é a base, é o inicial para a gente estar trabalhando com o Java. O Java, ele também suporta, né, obviamente, né, como uma linguagem de programação, as operações matemáticas, né, as aritméticas normais, convencionais de classe. Eu posso declarar variáveis para o Java e essas declarações de variáveis me trazem aos tipos de variável que existe, né, na linguagem de programação. Se você pesquisar na internet, né, você consegue dizer aqui o que é uma variável em programação. O cara vai falar que variável de programação é um espaço que ele aloca na memória para ali armazenar um valor ou uma expressão, ok? Então, isso daqui é o contexto de variável, tá bom? Então, dessa forma que estamos trabalhando aqui, nesse exato momento, você teria, então, a possibilidade de estar trabalhando com essas variáveis. Então, a definição de variáveis é essa. É um espaço que eu vou pegar lá na memória e vou armazenar alguma coisa lá para que depois, quando eu quiser ir lá e buscar, né, eu consigo recuperar essa informação. A variável ela pode ser entendida como você tem uma casa, você tem um guarda-roupa e seu guarda-roupa não tem nenhum gaveta, não tem nada, é só um espaço vazio, né? Seria a memória do seu computador. À medida que você vai construindo as gavetas, que você vai construindo os locais de alocar certinho as suas roupas, vestido, calça jeans, camisas, cabide, etc., aqui dali são as variáveis que você está construindo, entendeu? Para o propósito de armazenamento de roupa, para que fique mais organizado. Então, a variável é isso. Quando você declara uma variável aqui, é como se você fosse lá no guarda-roupa e criasse uma gaveta. O que você coloca dentro dela é o que você vai lá no guarda-roupa e coloca dentro dela. Uma meia, um sapato, alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, isso é a definição de variáveis. Em Java nós temos aqui, né, uma situação onde existem, né, o Java, podemos dizer que ele é 99,999% orientado a objetos. Ele não é 100% porque ainda existem os tipos primitivos, né? Então, o que é o tipo primitivo em Java? É quando você coloca nessa variável, nessa gaveta, um número, a letra 5, o número 5, o caractere A, entendeu? O símbolo, né? Sustenido, ou jogo da velha, ou qualquer outro nome que você queira aí, o símbolo E,
o símbolo barra, o símbolo J, o símbolo M. Daqui são variáveis primitivas. Você olha para ela, ela não tem nada que você possa obter dela além do valor que ela representa. M é M. O que você vai fazer com essa M? Não sei. Entendeu? Então, assim, esses são os tipos primitivos em Java. Os tipos primitivos em Java, eles são declarados sempre com o início minúsculo. Sempre minúsculo, os tipos primitivos. Por quê? Se remetem, né, a alguma coisa que não tem propriedade. Então, por exemplo, eu quero armazenar uma variável onde essa variável dentro da minha gaveta vai ter só meia, ok? Então, só números inteiros, por exemplo. Int, ok? Int, número, ponto e vírgula, porque eu encerro o comando com ponto e vírgula. Ok? Então, essa daqui é a forma correta de fazer a declaração. Você diz, primeiro, o tipo da sua variável, dá um espaço para ele entender que você terminou de escrever esse cara aqui, porque senão vai ficar assim, o int número, aí ele não sabe reconhecer, né? Se isso daqui é uma palavra só, etc., a máquina não vai adivinhar. Então, você vai dar um espaço, ele reconhece esse conjunto de caracteres aqui, essa sequência de caracteres, na frente é o nome da sua variável. Observe que ele começou com letra minúscula, ok? Não possui propriedade, entendeu? E toda vez que eu passar esse cara aqui para frente, ele não passa a referência, ele é copiado na memória. Então, se eu tiver int número, eu passar ele 10 vezes para frente em algum momento dentro do meu código, na minha memória vai ter esse número 10 vezes duplicado, ok? Aí é onde é que você começa a aumentar a memória. Essa é uma diferença de tipos primitivos para tipos não primitivos, ok? Então, eu tenho aqui os tipos int, eu tenho os tipos double, que é o dobro do int, mas aceita o número quebrado. Então, aqui, número quebrado, ele aceita o número quebrado. O tipo int são apenas números inteiros, de 0 a 9. Ok? Você pode ter uma sequência aí, né, que é limitado por um tamanho. O tamanho máximo que o int consegue armazenar. O double, da mesma forma, também aceita, né, números quebrados, né, um ponto flutuante, igual a gente diz aqui na nossa área, e também tem uma limitação de espaço. Tudo tem uma limitação de espaço e de tamanho de armazenamento, porque, obviamente, né, o computador não possui memória infinita. Às vezes é tão grande, mas tão grande, que a limitação dele é o tamanho da memória, né? Mas existe uma limitação, sim. Então, esse aqui, primeiro, é os tipos primitivos. Vamos lá. Tipos primitivos. Inicia com letras minúsculas, ok? O nome dela inicia com letras minúsculas. O tipo, né? O tipo dela aqui, ó, é int double, ok? Int double, inicia com letras minúsculas, certo? E do lado de cá, você tem a segunda parâmetro dela lá, que não possui propriedades. Ou seja, o valor dele, desta variável, já é o seu valor absoluto, ok? Beleza, então, esses aqui são os tipos primitivos. Quais tipos primitivos que existem? Existem vários. Nós vamos passar um slide aqui, onde eu vou dizer para você, né? Int, vamos começar por ordem de tamanho aqui, aproveitar que já estamos falando. Nós temos o byte, nós temos o short, ok? Nós temos o int, ok? Depois do int nós temos o long, ok? O long L. Tá, tudo isso daqui para representar números da parte inteira, ok? E agora nós temos aqui, então, para pontos flutuantes, nós temos o double, certo? Que seria o mesmo tamanho do int, né? Aqui o int aqui, ele armazena até 4 bytes. Vem cá, Nick, vem. Até 4 bytes. E o nosso double também armazena até 4, desculpa, o double é 8 bytes, porque é o dobro. É só lembrar double de dobro. E aqui nós temos o float, né? Aí o float
que este sim né, o float aqui, ele armazena, então, armazena 4 bytes. Como é que funciona isso? Aqui é 1 byte, aqui são 2 bytes, aqui são 4, no long são 8, né? 1 byte, ele tem 8 bits, ok? Então, aqui 1 byte significa que ele pode armazenar 8, até 8 caracteres, né, de tamanho. Se você colocar 8 caracteres de tamanho, entendeu? Você vai ver o tamanho da casa, você vai perceber que ele pode armazenar até 256 bits aqui, ó, de valores de números, né? Ok? Então, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a 8, que é uma sequência de caracteres para quando você transforma em números binários, 2 elevado a 8 daria 256. Se eu tenho 256 casas de representação, eu posso armazenar do número menos 128, o número menos 127, eu posso armazenar também o número menos 126, eu posso armazenar esses caras aqui, ó. Posso armazenar o número 0, posso armazenar o número 1, o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, até 127. Se nesse caso aqui do byte, eu declarar uma variável byte b e atribuir ela um número 128 positivo, ele não vai aceitar porque estoura o tamanho que ele tem de armazenamento. Ok? Então, essa seria a nossa ideia aqui de armazenamento. Então, 2 elevado a 8. E aí, agora, no de baixo, você tem 2 elevado a 16. No de baixo aqui, você tem 2 elevado a 4 bytes, né? Que seria 32, né? 16, 32 e por aí vai. Então, por isso que vai dar um número aqui gigante. Se você pegar o número aqui do long, é um número assim, com... Eu não sei nem pronunciar esse nome, do quão grande é, entendeu? Então, seria algo em torno teria um número aqui, outro número. Estou colocando aqui de 1000 em 1000 para vocês entenderem o quão grande é esse cara aqui. Mais ou menos isso daqui. Aí teríamos o 0, né, até esse mesmo cara aqui, esse número gigante aqui, ó, 9999999, só que no caso positivo, né, com menos 1, porque o 0 conta, né? É igual aqui, ó, não é de menos 128, de menos 128 a mais 127, aqui do mesmo jeito, de menos um número a mais esse mesmo número menos 1. Esse é o valor dele. Então, essa parte aqui são representações do Java para números inteiros. Tudo isso daqui é números, tá? Só aceita, no caso aqui, nós estamos trabalhando com essa parte aqui que seria inteira. No caso nosso aqui, nós teríamos o byte aceita caracteres, tá? Né? Tem a parte aí de caracteres que a gente vai ver também, que seria o char, né? O float e o double, que armazena também números do tipo quê? Números do tipo quebrado, certinho? Então, o long aqui é número inteiro, ok? E aí, aqui é o número quebrado, certinho? Com essas mesmas expressões aqui. Todos esses caras aqui são os nossos tipos o quê? Os nossos tipos primitivos. Aí, no Java, quando você tem uma classe que representa um tipo primitivo, a este nome nós damos o nome dele de wrapper. Wrapper. Ok? Nem sei se é assim que escreve, eu acho que é wrapper. Classes wrappers. Os tipos wrappers são classes Java, entendeu? Que representam o tipo primitivo. Só que agora esse tipo primitivo vai ter propriedades, entendeu? Por exemplo, o int, né? O int é um tipo primitivo que não tem propriedades. A partir do momento que ele passa a ter propriedades, aí ele passa a ser uma classe. Então, entendeu? Então, classes wrappers possuem propriedades.
inicio, então, já que possui propriedades de maiúscula, a declaração do objeto dela inicia com letra maiúscula, ok? Certinho? Se eu passar ele como parâmetro para frente, ele não duplica na memória. Ele é passado apenas a referência, né? Ele fica sempre no mesmo espaço de memória, só que a sua aplicação, ela sabe, né, onde é que está esse cara, não precisa ficar copiando, ok? Então, esses tipos wrappers aqui, por exemplo, eu teria no lugar, vou replicar isso daqui, tá? No lugar do byte, no lugar do byte, eu teria esse mesmo nome com B maiúsculo. No lugar do short, eu teria, né, não pode tá acusando erro aqui, porque não pode ter duas variáveis com o mesmo nome, né? Porque são chaves, né? O short minúsculo. O int é um que você tem que tomar cuidado, porque não é int assim, ó. Ok? Ele é de inteiro, integer. Ok? E o long começa com a letra maiúscula de long. Ok? Então aqui eu vou trocar L1, número 1, S1. Se na linha de baixo, por algum motivo, eu fazer assim, ó, B, que é o de byte, né? Vamos pegar o integer, número, ponto, ele não me traz nada. Não tem jeito. Se por acaso, em algum momento, eu precisar usar o número 1, ponto, ele já traz propriedades. Olha aqui as propriedades que ele traz. Por quê? Porque aqui é uma classe que representa o tipo primitivo. Entendeu? Então, aqui eu posso converter esse número em byte, eu posso converter esse cara em um double, entendeu? Eu posso colocar o valor dele inicial, dá para fazer algumas coisas aqui, ok? Então, não são poucos. Todos esses métodos aqui foram criados na classe integer, que está lá dentro da classe Java, dentro do pacote java.lang, ok? Então, essa é a diferença. Se eu digito o número e aperto o ponto, nada acontece porque eu só posso utilizar o valor absoluto porque ele é primitivo. Se eu utilizo o número 1 ponto, eu posso utilizar os parâmetros dele porque ele é uma classe, né, wrapper, ok? E no Java também existem, né, aqui eu não falei, né, mas aqui o F é maiúsculo e o D aqui é maiúsculo. Então, F1, aqui 1, para poder não dar erro de programação. Então, aqui são as declarações de variáveis, ok? E aí eu tenho as classes que são classes, né? São objetos que possuem uma classe como referência. Geralmente são classes que nós criamos programador, entendeu? Eu vou lá e crio uma classe para representar um objeto do mundo real. Dentro da linguagem de programação, você vai fazer um cadastro de cliente. Quem que é cliente? Cliente, você vai ter que criar uma classe chamada cliente para representar o objeto cliente que você imagina no mundo real. Entendeu? Então, essas são as classes que nós, programadores, vamos criar. E elas seguem o mesmo princípio aqui, ó. A palavra class, o nome da classe, e a gente vai criar essa estrutura aqui dentro dela de armazenamento. Ok? De objetos, no caso. Certinho? Então, esses seriam os principais tipos que nós temos aqui. Ok? Lembrando que esses daqui são todos números inteiros, né? Faltou aqui só o char. O char é um caractere, tá bom? Char C, né, que é um caractere, tranquilo? E aí eu tenho a classe character, maiúsculo, né, character, todo escrito para poder representar ela. Beleza, e aí, como que eu faço então para colocar um valor aqui dentro? Para eu colocar um valor aqui dentro, eu vou fazer uma declaração, vou apagar isso daqui, vocês depois anotam aí, vou apagar e vamos então fazer uma atribuição para que eu possa imprimir esse valor aqui. Então, vou digitar aqui, ó, int a recebe 5. Viu como é que eu pronunciei? Eu declaro o tipo, o nome da variável, o símbolo de atribuição na linguagem de programação Java é igual, e aqui vai estar o quê? O 5. Equivale, no meu exemplo da gaveta, eu estou indo lá na gaveta A e estou colocando dentro dela o valor 5. Ok? É isso que eu estou fazendo aqui. E eu posso declarar integer A1, vou colocar B, recebe 8. Então, estou indo lá na gaveta B e estou colocando o valor 8. O que que isso aqui para mim, o que que isso daqui para mim muda?
Se eu passar esses caras para frente como parâmetro, esse tipo primitivo ele vai ficar duplicando dentro do objeto, dentro da memória. Se eu passar esse cara e declarar desse jeito aqui, ele vai estar, né, passando apenas a referência. Então, se eu declarar uma variável int e eu não falo nada para ela, ela automaticamente inicia com valor zero. Se eu declaro uma variável objeto, qualquer uma que seja, e eu não falo nada para a linguagem de programação, ela tem a sua referência apontada para nulo. Entendeu? Então, se eu tentar utilizar o B na linha de baixo, sem falar nada, ele pode lançar uma exceção para mim se for uma classe, por exemplo. Ok? Então, essas são as atribuições. Ok? E aí, eu posso fazer essa atribuição, posso utilizar os símbolos da matemática de operadores, operadores lógicos, né? Depois vocês dão uma olhadinha sobre isso daí. A minha ideia aqui não é ensinar lógica de programação, por isso que eu só estou passando um overview em cima do Java, tá? Para a gente já ir direto para os nossos assuntos aqui que são mais importantes. Então, eu quero comparar se o A é igual a B, eu não posso fazer isso daqui, ó, porque se eu fizer A igual a B, na verdade eu não estou comparando. Eu estou pegando a variável B, o conteúdo dela, e colocando dentro do conteúdo da gaveta B, sobrescrevendo lá, entendeu? Se eu quero comparar, eu uso igual duas vezes. Então, A igual B. Então, eu estou comparando, ok? Da mesma forma, eu posso dizer que é diferente. O diferente aqui é o exclamação igual. Aí eu posso dizer se é maior, posso dizer se é menor, A é menor que B, posso dizer se é menor ou igual, do jeito que você fala, tá? Menor ou igual. E posso dizer também se é maior ou igual. Ok? Então, esses daqui são os operadores, né? Para eu estar trabalhando com os tipos primitivos. Se eu for trabalhar com os tipos de classe, eu não posso utilizar o igual. Eu tenho que utilizar a notação equals, porque é um objeto. Dentro da classe string existe esse método aqui chamado equals, que ele com alguns parâmetros vai dizer se o conteúdo é igual ou não. Entendeu? É diferente. Porque como é uma propriedade, eu tenho que entrar dentro da propriedade e dizer dentro de qual propriedade que eu vou levar em consideração para dizer se é igual ou não. Vamos fazer um exemplo assim bem tranquilo. Eu estou comparando duas pessoas, ok? Dentro da linguagem de programação. Cada pessoa tem seu nome, cada pessoa tem sua altura, cada pessoa tem seu peso, cor do olho, cor do cabelo. Então, se eu olho para as duas pessoas e não falo nada, a máquina não vai saber. Ela vai perguntar o seguinte: qual que é o critério que você está utilizando, entendeu? Que você quer que eu utilize para eu dizer se é igual ou se é diferente. Então, o equals ele faz isso. Ele pega alguns critérios dentro do objeto e faz esse teste, ok? Então, seria esse a ideia. Então, para tipos primitivos, para igual, eu uso igual. Para objetos, eu utilizo equals. Ok? Então, seria basicamente nessa situação aqui. E falando de testar essas situações, nós entramos na nossa primeira instrução de controle. A primeira instrução de controle é testar se A é igual a B. E eu vou trocar isso daqui para facilitar os nossos entendimentos aqui. Ok? Para eu testar se uma situação é igual a outra, se um valor é igual a outro, eu vou utilizar a palavra se. Se, ok? Vou abrir e vou fechar. Se a condição que eu escrever aqui for verdadeira, ele entra. Entra aqui. Certinho? Se não for verdadeiro, ele vai para a próxima linha após o comando. Próxima linha aqui após o comando. E começa e continua aqui, ó. Executa a linha 24, 25, 26 e vai embora. Ok? Essa daqui é a estrutura de controle do se. Mas aí eu posso também dizer que se não for, se não, else, vou abrir chaves e fechar chaves. As chaves no Java, ele indica um controle um controle de ação, ok? Até onde entra a responsabilidade. Até onde a responsabilidade deste if aqui. Então, esse cara aqui, ele diz qual que é a minha atuação, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui rapidinho, só para eu fechar a porta aqui, para o meu cachorro não atrapalhar a gente novamente. Pronto, então, a situação if, condição, o que ficar entre essa chave e fecha chaves, vai estar valendo se a condição for verdadeira.
Observe que quando eu paro o mouse aqui, ó, quando eu paro o cursor aqui, você observa que o próprio Euclides já coloca um quadradinho aqui para a gente, tá vendo aqui? Esse quadradinho que ele coloca aqui para a gente é onde é que inicia e onde é que termina a responsabilidade desse if aqui, ó, se for verdadeiro. Assim como onde inicia, né, e onde termina aqui o quadradinho aqui, tá vendo que ele circulou aqui? A responsabilidade do método main. E onde é que inicia e onde é que termina a responsabilidade da classe. É o controle de escopo. Então, eu posso vir aqui, né, vir aqui e colocar o quanto de coisas que eu quiser aqui. Então, essa daqui seria a situação do else. Então, vamos fazer uma condição aqui. Vamos supor que se A for igual a B, eu vou vir aqui. Existe um atalho, sys ou, ok? Contra a barra de espaço. Ele escreve tudo isso daqui de cima para mim, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui. A é igual a B. A é igual a B. E aí, se por acaso não for, vou colocar A é diferente de B. Vou apagar essas duas linhas aqui, porque a gente já não está mais brincando com ela, ok? Então, deixar menor aqui as nossas classes. Então, agora, se eu executar isso daqui, vamos lá. Executei, ele colocou A é diferente de B. Se você olhar aqui o valor, realmente, A é diferente de B. Beleza, e se você não conseguir só olhar esses valores aqui, fosse uma classe que estivesse vindo com parâmetros que você não sabe onde é que veio? Você pode vir aqui, né, e imprimir, né, vamos quebrar duas linhas aqui, vamos quebrar duas linhas aqui, e aqui nós vamos colocar system, sysO, né, e vamos mandar imprimir o valor de A. Ele aceita, tá vendo aqui? Então, eu vou colocar aqui, sysO, valor de A, vai ser esse cara aqui. Vou tirar o println, só o print. Beleza? E vou colocar aqui do mesmo jeito. Valor de B, dá um espaço. Vou tirar o ln para ele não quebrar a linha, para ele imprimir o valor de B na frente. E aqui sysO de novo. Vou mandar imprimir o valor de B aqui. Certo? Então, essa situação aqui para se for igual ou se for diferente, porque você pode confrontar aqui no console. Então, eu coloco aqui, ó. A é diferente de B. Deu a quebra de linha do println, mais as duas quebras de linhas que eu pedi, ok? O valor de A é 5, o valor de B é 8. Se eu trocar o valor aqui, para 8 aqui, por exemplo, mandar vir aqui, você vai ver que ele vai cair dentro do verdadeiro. A é igual a B, já caiu aqui, ó. Já caiu aqui, A é igual a B, ok? E aí eu posso, então, trabalhar com aquelas saídas formatadas, lembra? Então, vamos melhorar esse texto aqui. Vamos melhorar assim, ó. SysO printf, lembra? Então, agora aqui eu vou colocar %s, ok? Tranquilo? Então, eu vou colocar aqui vírgula, o valor de A é, ok? E aí, na frente do %s aqui, eu vou colocar %, ok? D de decimal, não é um valor inteiro, então os números inteiros são números decimais, de 0 a 9. Se fosse um ponto flutuante, nós iríamos colocar o F de flutuante, de float, ok? Então, %D para decimal, %S para string, %F para, né, float. E aí eu vou colocar uma vírgula aqui, e vou colocar a variável A, certo? Então, ele vai imprimir o primeiro, o valor de A é aqui no %s. Eu mesmo já estou dando um espaço aqui, né? E no %d aqui ele vai imprimir o valor de
de A. D de decimal. Aqui vai vir um número, aqui vai vir uma string. Certinho? E aí eu posso continuar se eu quiser. Posso dar uma quebra de linha. Na verdade, assim, vamos executar isso aqui para poder não ficar grande para vocês. Ctrl F11. Olha lá. O valor de A, o A é igual a B, o valor de A é 8. Ok? Agora vamos melhorar esse texto aqui. Vamos dar uma quebra de linha e vamos colocar outro %S, outro %D. Então aqui eu vou colocar outra string. Ok? E agora eu vou colocar a variável B. Observe que aqui ó, tem um parâmetro até aqui, tem outro parâmetro aqui, tem o terceiro parâmetro aqui e o quarto parâmetro aqui. E aí quando eu mandar executar esse cara aqui, ele vai imprimir do jeito que estava aqui. É mais elegante, mais eficiente escrever assim do que escrever em 4, 5 linhas assim. Ok? A gente vai acostumando isso na medida que formos aprendendo a programar. Então, esse daqui é a situação do if. Né? E se eu quisesse fazer outro cenário de if aqui, eu poderia. Eu posso alinhar os ifs. Né? If, beleza? B diferente de A, faz isso. Entendeu? Certinho? Aí eu vou para o outro. Se não, se, sei lá, B for menor que A, tô inventando situações aqui. Aí, se não entrar, como é que vai funcionar isso daqui? Ele vai testar A igual a B, depois ele vai testar B diferente de A, depois ele vai testar B diferente menor que A. Se não entrar em nenhum desses, ele entra aqui sozinho, automaticamente. Se você não quiser que ele não faça nada, você tira. Testei, então não é para fazer nada. Ótimo. Testei, não caiu em nenhuma das outras situações, então a situação que eu quero que executa é essa, é o else, ou se não. É isso que a gente tem que treinar na medida que a gente está trabalhando, essas situações de lógica, né, de que o que faz, o que deixa de fazer. Certo? Então, essa daí é a nossa instrução de controle, ok? Certinho? Então, isso daqui é a instrução de controle do if. Existe a instrução de controle também conhecida como switch, ok? O switch, ele é uma situação, a partir do Java 7, que a gente pode brincar um pouco mais com ele. Então, vamos lá. Então, eu vou declarar aqui, então, nós já brincamos aí com a classe string, não foi isso? Eu não falei lá nos tipos de classe, mas existe uma classe chamada string. Essa classe string, eu declaro uma variável que recebe uma sequência de caracteres. Então, vou dar o nome dessa variável aqui, string, nome de, sei lá, vou fazer isso daqui, Edjalma, ok? Então, declarei aqui uma variável nome, né? E aí eu vou atribuir o meu nome aí, e aí, no caso, eu vou finalizar a instrução com ponto e vírgula. Observa, tem que tomar cuidado. Essa variável nome, ela vai armazenar dentro dela um nome. É DJALMA e espaço. Ok? Temos que tomar cuidado com isso daqui. Se você não tem espaço, então tem que arrancar daqui, ó, esse espaço. Beleza? E aí agora, existe então, vou fazer uma outra declaração aqui. Entendeu? String, sobrenome. E aí eu vou colocar aqui, ponto e vírgula, Queiroz. Ok? E aí eu vou fazer uma situação de teste. É uma instrução de controle aqui, né? A gente fez uma situação de teste do if, agora eu vou fazer uma situação de teste do caso do nome, sobrenome, switch case. Então, vamos lá. Então, switch é a palavra-chave, palavra mágica, ok? Entre aspas aqui, vou abrir, vou fechar. Agora aqui vem a condição, ou o caso, é aqui dentro, ok? Então, você tem
a opção de, a partir do Java 7, utilizar o teste de switch case em cima da variável string. No Java 7 para trás, você só poderia fazer em cima de variáveis inteiras. Entendeu? Então, você só faria o switch case em cima da variável inteira. Como a gente está aqui com Java 7, eu estou fazendo o teste acima do Java 7 aqui, que é o teste com a condição inteira. Então, o que é importante não pode ser nula essas variáveis, porque se der nula nas variáveis de case aqui, vai dar problema, entendeu? Né? Então, eu não posso fazer o uso de null, se por acaso eu tentar utilizar, ele vai gerar uma exceção, ok? Os elementos utilizados nas cláusulas case tem que ter um modificador final. Você vai perceber aqui que eu vou ter que mudar esse cara aqui para final. O que é o modificador final? Uma vez que eu declaro essa variável e atribuo essa variável, entendeu? Um valor, esse cara deixa de ser variável e passa a ser uma constante. O que é uma constante? É uma variável do qual o seu valor é imutável. Nas linguagens de programação, quando você tem uma variável que o valor dela é imutável e ela passa a ser uma constante, nós escrevemos a variável toda com letra maiúscula. Tudo em maiúsculo. Ok? Então, nós vamos vir aqui, vamos digitar aqui, ó, sobrenome. Por conta disso. Porque é o caso que eu quero fazer a investigação. Certo? E eu não posso ter valores duplicados dentro do case, obviamente, né? Como é que eu testo uma situação A, se for verdadeiro, depois eu testo a mesma situação A, com o mesmo valor, se for verdadeira, aí ela faz outra coisa. Como é que a linguagem de programação vai adivinhar? Eu faço a primeira situação ou faço a segunda, sendo que as duas são idênticas, né? Então, não posso fazer isso. Então, vamos fazer um switch case aqui bem tranquilo, tá? Switch nome, a variável nome. Ok? Então, estou em cima da variável aqui, ó, da variável nome. Observa, tá bom? Então, vamos lá. Switch, né? Nome. Aí eu vou começar a escrever aqui os casos. Dá um enter aqui. Caso o nome seja, sei lá, né? Edjalma, ok? Ok? Aí eu vou dar dois pontinhos aqui. Essa é a estrutura do switch, tá bom? Switch, abre e fecha parênteses. Qual que é o caso que ele vai estar trabalhando, em cima de quem que ele vai estar trabalhando, né? Ok? E aqui os casos, tá bom? Caso seja, então eu vou comparar essa variável aqui com cada caso aqui. Se for Edjalma, eu coloco dois pontos, que isso aqui é um operador ternário, tá? Caso Edjalma, a parte verdadeira, eu vou imprimir aqui, ó, system.out.println, tá bom? Esse é o meu primeiro nome. Certinho? Quando eu terminar de fazer isso daqui, a próxima situação é eu escrever um break. Por que o break? Para ele poder parar e não testar os outros casos. Se ele já entrou aqui, por que eu vou testar as outras situações? Você tem que achar no meio de 10 opções. Você achou na primeira, você já para. Você precisa testar as outras 9. Entendeu? Agora, se você for testando e chegar até a última, né? Então, aí você tem que testar todas. Mas o dois pontos aqui, do operador ternário, esses dois pontos aqui, tudo que eu escrever aqui é para a situação de verdadeiro. Se por acaso existisse uma operação de falso, eu faria com a parte de interrogação aqui. Mas não é a estrutura do switch case. Estou falando a estrutura do operador ternário. Não vamos brincar com isso agora, não. E para poder ficar mais organizadinho, o que eu faço? Eu gosto de quebrar aqui, entendeu? E gosto de quebrar aqui, para poder ficar uma leitura mais escrito, ok? Certinho? Aí, se por acaso eu quiser fazer outro caso aqui, eu posso. Case, né? Case, sei lá, Silva. Tranquilo? Dois pontos, vem aqui, cisou. Este é o meu nome, entendeu? Final name, ok? Ou então meu sobrenome, no caso, né? Final, certinho? O Queiroz é o meu middle, né? O meu nome do meio, ok? Aí eu vou vir aqui e posso fazer assim, ó. Case, sobrenome, ok? Certinho? Não estou testando, mas caso o sobrenome vai bater igual, né?
Aí ele vai entrar aqui e vai dizer, né? Aqui eu tenho que colocar o break aqui. Break aqui. Caso sobrenome. Ele vai imprimir aqui. Não devemos fazer esse tipo de comparação. Vocês vão ver que vai dar ruim aqui. Esse é o meu sobrenome. Ok? Outro break. Estou só colocando situações esporádicas aqui, para vocês entenderem. Eu posso fazer vários cases desse aqui. O if, lembra que a gente colocou aquela estrutura alinhada? Se você olhar para um if e tiver várias daquelas estruturas, é grande a chance de você transformar aquilo ali num case, num switch case, que aí a escrita fica mais elaborada. Se por acaso eu escrevi aqui todos os casos possíveis, e tem um caso do qual eu não quero tratar ele, né? Seria uma saída assim, se tudo der errado, vai entrar nessa situação. É a situação default. A situação default, ela entra quando não é nenhuma das outras opções, né? Não sei qual é o nome e muito menos o sobrenome, né? Fazer uma linguagem mais próxima aqui. Entendeu? Então, o que que acontece? Observa nessa situação aqui. Eu segui algumas regras, né? Eu posso usar string, eu tenho que comparar, tem que ser do tipo final, né? Dentro dos cases, não é isso? Né? Então, assim, a cláusula dentro dos meus elementos, ela tem que estar modificada com o final, ok? Então, tá tudo certo. E eu não posso utilizar valores duplicados, ok? E aí eu também não posso, eu não posso fazer algumas situações de usar teste de null, eu não posso fazer uma situação de fazer o uso de switch nome aqui, né? E aí você observa que o meu string nome aqui, se eu vim aqui fazer isso daqui, ó, eu não posso, entendeu? Não pode, vai dar pau. Tem que estar colocando. Então, esses são os pontos importantes até esse momento. Então, assim, eu também não posso não possuir o valor final, também vai dar pau, se ele tiver na minha cláusula do case, ok? E aí, eu não posso também ter um case duplicado, eu não posso ter outro case aqui, ó, do mesmo jeitinho assim, ó, sei lá, vamos supor que lá no final eu esqueça, né, que eu já testei esse caso, case, e Djalma, tá vendo aqui? Não posso fazer isso. O próprio Eclipse já fala, você já está testando aqui em cima. Não posso fazer isso daqui. Isso daqui são os problemas que tem dentro da situação do case. Então, vamos lembrar aqui quais são os problemas, né? Primeiro, eu posso fazer um switch case com int ou com string. Segundo, não posso utilizar null nas cláusulas case. Aqui eu não posso ter null aqui. Terceiro, para eu utilizar um cara aqui dentro, eu tenho que marcar ele como final, certo? Ok? E eu não posso utilizar valores o quê? Duplicados, ok? Então, esse daqui é as principais situações que a gente possa estar trabalhando com switch case. No caso aqui, ele fez um teste, né? E Djalma bateu com o switch do nome aqui, e aí ele entrou, nesse é o meu primeiro nome, por isso que ele imprimiu aquela mensagem aqui no console. Certo? Como eu mandei ele fazer o break, ele não testou as outras situações. Certinho? Se por acaso eu tirar o break daqui, você vai perceber que ele vai continuar testando. Olha lá. Esse é o meu primeiro nome. Ele imprimiu aqui, continuou testando, né? E aí ele deu esse nome aqui, ó. Esse é o meu nome final, Casey Silva. Tá vendo aqui? Este é meu nome final. Por quê? Porque ele vai ficar entrando aqui, né? E vai começar a ficar a dar ruim, porque ele não está comparando nada nessa situação aqui do nosso caso, ok? Então, no meu material de apoio, é importante, aqui eu estou só explicando como é que funciona, mas no nosso material de apoio tem material suficiente para a gente trabalhar com esse switch, com switch case. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho ele aqui, downloads, modificado. Vamos ver, material de apoio.
Olha aqui, vamos pegar um switch case aqui, bacana. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Olha que bacana aqui, como é que você executa fácil o código. Vou colocar apenas numa página só para não confundir vocês. Vou copiar o conteúdo dele aqui. Aqui é um case com número inteiro, tá? Vou apagar esse cara aqui para a gente brincar com o próximo assunto. Vou vir aqui, eu apertei Ctrl C aqui, ó, botão direito, copiar, beleza? Copiei todo o código, do import até aqui. E aí, aqui agora, no source, eu vou vir aqui e vou apertar Ctrl V. Olha que massa, dentro do Eclipse eu vou apertar Ctrl V. Ele sozinho criou a classe para mim, com o mesmo nome do arquivo da classe, e já colocou o código aqui todinho. O que esse código aqui faz? Esse código aqui, ele invoca uma classe de sistema chamada Scanner, ok? Ele invoca uma classe de sistema chamada Scanner, e aí eu dou o nome dessa classe de Scanner de Scan. O que é um Scan? Ele escaneia alguma coisa. Se é um scanner de mesa, você põe um papel, uma foto, ele escaneia a foto e transforma aquilo ali numa imagem. No nosso caso aqui, o scanner, ele vai ler da entrada do teclado, o que você digitar no teclado. Então, qual que seria a simbologia aqui para eu escrever? A classe scanner, estou importando ela, não estou importando? Então, toda classe que eu estou importando que esteja fora do negócio da classe scanner, se estiver fora do pacote java.lang, entendeu? Eu tenho aqui, ó, scanner, scan, beleza? Aí eu tenho que fazer uma nova classe dele, um novo objeto. Existe a classe scanner lá dentro do pacote Java útil e eu estou trazendo ela para cá com o nome scan, que vai ser o nome do meu objeto. Vocês entenderam? Eu tô basicamente duplicando tudo que está lá e trazendo para a memória com o nome scan, que é o apelido que eu estou dando. Isso daí eu estou chamando de instância da classe. Ok? Isso é uma instância da classe. Aí aqui, ó, new scanner system.in. Essa classe new scanner aqui, se você der um Ctrl+ de espaço, entendeu? Ele pode receber um arquivo, ele pode receber um fluxo de dados, e ele pode receber qual que é, onde a indicação que ele vai estar escaneando. Eu quero que ele leia da entrada padrão do meu sistema. Qual que é a entrada padrão do meu sistema quando você não fala nada? O teclado. System.in. Ok? Então, aqui é o system.in. Tranquilo? Então, é a entrada padrão de stream nossa. Beleza. Quando eu faço isso, quando eu executar aqui, o meu Eclipse, o meu Java, vai ficar parado esperando eu digitar alguma coisa. Entendeu? Para que as pessoas não fiquem confusas. Olha aqui, ó. Se eu executo só isso daqui, vai ficar no console aqui, ó. Ele vai executar, vai ficar aqui. E vai ficar desse jeito assim, ó. Piscando bem aqui, ó. Como é que sou usuário, as pessoas vão saber que tem ou não, o que ele tem que fazer com o sistema? Ele não sabe o que você está esperando, ele não sabe o que o sistema quer. Então, agora eu vou emitir uma mensagem para ele dizendo o seguinte, cara, digite um número entre 1 e 5. Entendeu que bacana? Então, eu vou vir aqui agora e vou mandar ele imprimir, entendeu? Vou falar para ele imprimir para mim um número, vou imprimir lá, olha, digite um número de 1 a 5, ok? O que o cara digitar aqui, ó, ele pode digitar, ele vai digitando aqui o número, tá. Quando ele der um Enter, essa classe scan, ela tá monitorando o teclado. O Enter do teclado é um comando para poder enviar. Aí ele pega esse valor que está ali no console e manda para essa variável. Que variável que é essa? A variável de número. Então, eu posso escanear aqui texto, eu posso escanear número, eu posso dizer, como Java é uma linguagem que ela é tipificada, ela tem tipos, então eu tenho que dizer qual que é o tipo que eu quero. Eu vou ler ele como um scanner, como um número, como uma string, ok? Então, se eu der um scan, a minha variável que eu trouxe, eu copiei a classe scanner para cá, trouxe uma cópia dela aqui e coloquei assim, ó, next, beleza? Se eu fizer só next, ok? Eu vou estar trazendo, eu vou trazendo aqui, entendeu? Uma forma de trabalho que eu vou trazer o quê? Uma string, tá vendo aqui? Mas eu posso dizer que eu quero ler do console e já converter ele no número. Então, next int. Então, ele vai ler o que eu digitar lá. O que acontece se no lugar de eu digitar o número inteiro, eu digitar uma letra?
aí ele vai lançar um erro, uma exceção, porque ele não sabe reconhecer aquela letra como número. Entendeu? Entendeu? Então vai ser dessa forma. Então, uma vez que eu já imprimi no console, então agora eu vou pegar o que o cara digitar, vai ficar lá piscando. Quando ele der um Enter, vai ser executado esse comando aqui, ó, porque o scan vai ficar monitorando. Vai ficar monitorando ele digitar. E agora eu vou fazer um teste. Vou testar quem? O número 1, igualzinho na situação anterior. Ok? Nessa situação que eu estou testando o número inteiro. A partir do Java 7 eu posso testar string. Número, aqui 1. Caso essa variável aqui seja a variável 1, seja o valor 1, aqui eu só posso trabalhar com o número inteiro nesse teste. Então, eu vou imprimir que é o número 1 e vou mandar parar. Caso o que eu digitar for o número 2, se eu digitar 2, entendeu? Aí eu vou imprimir número 2, 3, número 3, 4, número 4, 5, número 5. Se eu digitar um número acima de 5 e menor do que um número negativo, ou até mesmo o número zero, ele vai dizer para mim só número incorreto. Ok? Vamos executar então para vocês verem. Vou executar, vai abrir o console, vai ficar mostrando para mim aqui, ó, digite o número, tá piscando aqui, não sei se vocês estão observando aí, e aqui tem um botãozinho porque o meu Java está em execução, tá vendo aqui? Se eu matar o processo aqui, eu matei a execução desse código aqui. Então, eu vou executar ele de novo, porque eu acabei de matar o processo. Então, eu vou vir aqui, digitei, digite o número. Vou digitar o número, né, o número 3 e vou dar um Enter, tá vendo que ele ficou azulzinho lá? Quando eu dar um Enter, eu estou mandando para o meu scan. Pronto, digitei. Ele foi lá, passou no switch case e caiu em qual caso? O da linha 23 aqui, ó. Aí ele imprimiu o número 3. Então ele testou. 3 é igual a 3? É. Ele testou. O número que veio aqui foi o número que eu digitei, 3, dentro dessa variável num, porque foi onde é que eu escaneei aqui, ó. Ok? Então agora ele vai testar. Esse número que está aqui é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5? Se eu digitar alguma coisa aqui diferente disso, por exemplo, vou digitar o número 55, 555. Posso digitar aqui? Posso. Ó. Quando eu der um Enter aqui, ele vai falar assim, número incorreto. Ok? Uma outra coisa bacana que tem aqui para vocês investigar é a operação de, em vez de eu executar normal, eu posso executar ele em modo que eu posso ver as variáveis que estão vindo dentro do Java. Então, eu vou dar dois cliques aqui na linha 4, tá vendo aqui, ó? Estou dando dois cliques, não é nesse botãozinho aqui para ele poder fechar. Não é nessa abinha vermelhinha, é entre a abinha vermelhinha aqui, eu vou dar dois cliques. Dei dois cliques aqui, ele marcou com essa bolinha que tem uma setinha preta para cima, tá vendo? Apontando aí para a direita, né? No meu caso aqui, apontando da esquerda para a direita, né? Então, agora em vez de eu vir aqui, botão direito, Run as Java Application, eu vou vir com o botão direito, Debug as Java Application. Quando eu fizer isso daqui, o Eclipse vai mudar a perspectiva. Lembra da primeira aula? A primeira aula da mudança de perspectiva, ele está falando assim, olha, você está trabalhando com a perspectiva, deseja mudar para a perspectiva debug? Eu vou falar para ele lembrar essa decisão minha e eu quero mudar, switch, ok? Então, eu vou fazer um switch. Pronto, aí ele mudou para essa perspectiva aqui. Olha só que bacana, ficou a letra, ficou verdinha. Onde é que tiver verdinho é onde o nosso valor das variáveis estão executando naquele momento. É o que está na memória fresquinha do Java. O que, que tem na memória fresquinha do Java? Uma variável args, que não tem nada dentro dela, que é esse do método main aqui, ó, essa variável aqui, ó, string args, não tem nada dentro dela. E aí eu tenho as opções de andar para frente, com essas opções aqui, ó. Se eu for com F5, eu entro dentro desse método aqui. Se eu for com esse cara aqui com F6, eu vou para a próxima linha. Então, se eu apertar F6 aqui no teclado, ou apertar nessa linha aqui, eu vou para a próxima linha. Apertei F6, fui para a próxima linha. Você viu ele piscando? Então, agora ele já declarou uma variável chamada o quê? Scan. O que que tem dentro dessa variável scan? Tem todo o objeto que foi replicado da classe scanner. Tá aqui, só que agora ela é minha, ela está do meu lado, entendeu? Ela é um objeto meu, né? Aqui tem tudo aqui, ó. Tem várias coisas aqui que não dá nem para entender, por enquanto, né? Beleza, então, aí agora eu vou mandar imprimir no teclado, no console, esse cara aqui. Você vai ver que quando eu apertar aqui dentro do console, aqui embaixo, aqui, ó, ele vai imprimir alguma coisa aqui, ó lá, ó.
F6. Foi para a próxima linha. Digite um número, tá vendo? E aí o cara tá aqui esperando. Ó. Eu vou digitar o número 5, ok? Número 5 e vou dar um Enter. Dei um Enter. Tá vendo que o meu console aqui está esperando? Por que ele está esperando? Porque eu dei um Enter e ele está parado aqui no número 1. Então, eu vou vir aqui, apertar F6 para ele capturar esse Enter que eu acabei de dar. Ok? F6, pronto, capturou. Qual que é o valor que veio para dentro do número 1? Olha aqui o valor aqui, ó, 5, ó, tá vendo aqui? Dentro da variável número tem o valor 5, tem a expressão 5. E aí agora eu posso parar o mouse aqui também, ó, e ele vai estar aqui mostrando o número 5 para mim. E eu posso também, botão direito aqui, eu posso selecionar a variável aqui, ó. A variável aqui, ó. Posso vir aqui, botão direito aqui, e eu posso mandar olhar dentro. Como é que eu olho dentro? Através da palavra watch. Então, eu vou vir aqui, vou olhar dentro. Cliquei no watch, olha lá, a expressão 5. E aqui eu ainda posso brincar, posso escrever expressão aqui, ó. Se, se número for igual a 5, entendeu? Eu posso imprimir uma variável, eu posso escrever uma expressão que eu quiser aqui e posso ir brincando com essa variável número aqui, sem parar minha linguagem de programação aqui. Né? Eu posso testar aqui numa nova expressão aqui, né? Eu posso testar ele aqui numa situação onde, nessas expressões, ele vai ficar fazendo validações para mim sem eu precisar passar para frente. Daí é importante quando você está trabalhando com objetos, os objetos são grandes e mais complexos. Então, beleza. Passei do switch, ele vai para o primeiro caso. Ok? Olha lá. Aqui é porque eu fui muito rápido, apertei F6 e F6 ele já foi direto aqui, ele já entrou direto no case 5 aqui, ó, porque é muito rápido o teste dele. E ele vai imprimir a linha 25, tá vendo aqui? Tá vendo que daqui ele testou os casos todos e parou no 5? Ele veio aqui, vai para a opção break, ok? Não vai imprimir o default. Olha lá, pulou para a última linha. E agora ele encerra a execução. Ele encerrou a execução. Então, essa é a funcionalidade do debug. Você coloca um breakpoint onde é que você quiser aqui. Pode ser na linha 7, pode ser na linha 8, pode ser na linha 9. Ele vai adicionando os breakpoints aqui, ó. Você vai vendo aqui onde é que tem, ó. Eu não quero esse breakpoint não, vou tirar. Ah, não quero esse breakpoint não, vou tirar. Não quero esse breakpoint aqui não, vou tirar. Cada breakpoint desse aqui, você aumenta um pouco a memória e o consumo do Eclipse, tá? Se você tiver muitos breakpoints e tal, e se o Eclipse estiver lento, dentro de um servidor de aplicação, pode ser que seja essa situação aqui. Ok? Então, esse daqui seria a estrutura do switch case. A estrutura do switch case, ela é essa estrutura aqui, ó, tá? Ela inicia com valor, aí ela começa a testar. Se for o caso A, ele executa as ações, para e vai para o final. Se não, ele testa o caso B, executa as ações, para e vai para o final. Se não, ele testa o caso C, executa as ações, para e vai para o final. Todo switch case você tem que trabalhar ele com break, senão você vai ter problema de lógica de programação aí, ok? E aí as instruções de controle vão estar aqui. E aqui nesse slide ele tem as regras, né, para a gente estar trabalhando. Por exemplo, aqui, por que que aqui vai dar problema? Vai dar problema porque dentro do case tem uma variável null aqui, tem um valor null. Por que que aqui vai dar problema? Porque eu estou testando a variável nome, que é uma string, e ela não está marcada como final. Ok? Então, são esses os pontos dentro da instrução de controle do switch case. Ok? Se você olhar aqui o nosso material de apoio, vai ter um exemplo para switch case, mais atrás tem um exemplo de um teste de if, tá? E aqui é o operador ternário que eu falei para vocês. N1 maior que N2, ele, se for verdadeiro, vai executar N1. Se isso daqui for falso, ele vai executar o N2, entendeu? Então, operador ternário é isso. Ó, isso daqui, essa é a situação com interrogação e com um ponto, 2 pontos. Você viu interrogação, 2 pontos. O que tiver logo em seguida após a interrogação, ele executa se a condição anterior for verdadeira. O que tiver após o 2 pontos, ele executa se a condição de teste for o quê? Falsa. Ok? Então, seria este a nossa situação. E aqui tem outros exemplos de código, tá bom? Aqui tem outros exemplos de código para a gente poder ficar brincando. E aqui alguns exercícios para vocês praticarem. E aí agora falta falar da instrução de controle do for. O for, ele é uma situação um pouco diferente das outras, né? A primeira ele testa apenas uma situação do if else, né?
e aí você tem que fazer vários ifs para testar mais situações. A segunda é o switch case, que dentro de várias opções você quer apenas uma. Ok? E agora é o for, onde você tem vários valores e você quer andar com esses valores da primeira até a última posição. Ok? Então, qual que é o comando for? Você tem a inicialização, dois pontos, a condição, ponto e vírgula, e como que esse for vai andar? Se ele vai incrementar de um por um os valores ou ele vai decrescentar de um por um os valores, qual que é o critério de parada desse cara? Entendeu? Então, essa daqui seria a instrução de controles do for. Então, vou pegar um exemplo aqui do for para a gente, para ficar mais fácil. O exemplo do for aqui é pequenininho, olha só que bacana. Então, vou vir aqui no meu Eclipse, vou mudar a perspectiva minha, ficou do debug, que é esse inseto aqui, né? Debug, entendeu? Né? O bug é de inseto. Então, vou para a perspectiva aqui, Java. Na perspectiva Java aqui, eu vou vir aqui no source e vou colar. Quando eu colar, ele criou a classe para mim do exemplo do for. O que essa classe do exemplo for aqui está fazendo? Ok? O que ela está fazendo? Eu estou declarando dentro do meu for a inicialização do meu objeto. Então, a primeira coisa dentro do for. Primeiro, eu inicializo a variável de controle. O que é uma variável de controle? Ela vai ser executada enquanto essa variável de controle for verdadeira. Ok? Segundo, eu indico o critério de parada. Ou seja, eu vou ficar executando isso aí até quando? Terceiro bloco. Terceiro, eu indico como é a evolução, entendeu? Do controle. Se vai subir de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5. Vamos imaginar aí que você tem que imprimir uma lista de todos os contatos que você tem no celular. Então, você vai pegar os contatos, vai contar quantos que tem, ok? E vai de 1 a 1 até chegar no final. Basicamente, o for sempre vai trabalhar nesse aspecto. Então, por exemplo, aqui, eu declarei o for. Olha lá, o for, aqui. Então, vamos lá. Aqui eu estou inicializando a variável de controle. Aqui é meu critério de parada. E aqui é meu incremento ou decremento. Ou seja, de quanto em quanto que eu estou querendo andar e evoluir. E aqui ele vai executar aqui dentro enquanto isso daí for o quê? Verdadeiro. Ok? Então é isso que ele vai fazer. No meu caso, estou declarando a variável i recebendo 0. Até que o i seja menor que 15, eu vou andando de 1 em 1. Então eu estou querendo contar de 0 até 15. Ok? Lembra, aqui tem menor, não tem menor igual. Então eu vou contar de 0 a 14. Ok? Se eu quisesse contar de 0 a 15, eu coloco um igual aqui, ó. Ok? Então vamos lá, vamos mudar o Ctrl Z e vamos deixar esse código aqui organizadinho para a gente fazer o debug. Então, eu vou vir aqui, vou colocar o breakpoint aqui, botão direito, debug as Java Application. Vai mudar para a perspectiva Java sozinho, já parou aqui no for. Dentro do for aqui das variáveis, você percebe que, como é a primeira vez, não existe a variável i aqui ainda. Vai ser agora, ó, F6. Entrou aqui dentro. O i vale quanto? O i está valendo 0. Entendeu? Então, eu vou imprimir, vou quebrar a linha, e vou colocar um %d, e vou pegar essa variável i, que está declarada aqui, e vou imprimir aqui. Então, ele vai imprimir o que aqui? Linha 0. Ó, linha 0. Voltou para o for, vai testar se é menor que 15, ok? Incrementou, vai testar se é menor que 15, beleza? Voltou para o for, tá? Então, vamos começar de novo. Imprimir a primeira linha, a primeira vez. Primeira vez, o que ele fez? Inicializou, testou, entrou dentro da estrutura. Ok? Imprimiu linha 0. Voltou para a linha 13. Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer aqui na linha 13? Incrementar. Aí no incremento, onde é que está i igual a 0 aqui, ele tem que subir mais 1. Esse mais aqui equivale a dizer i recebe i mais 1. Eu estou somando i mais, entendeu? I mais 1, i mais 2, i mais 3, i mais 4,
entendeu? Aqui eu estou incrementando mais, eu estou somando 1 para não ter que ficar escrevendo. O valor I recebe I mais 1. Então, eu escrevo I mais. Se eu quiser retirar um valor, I menos menos, entendeu? Se eu quiser colocar dois valores, I mais igual a 2, então eu estou somando 2. Se eu quiser somar de 5 em 5, I mais igual a 5. Então, tem essas situações aqui que a gente pode brincar. Novamente, eu estou apenas passando por cima, né, de maneira superficial, para entrar na parte de programação para web, que é o que a gente precisa, tá? Aí, qualquer coisa, vocês deixam no comentário aí. Se quiser, eu posso dar uma aula de estrutura de dados, eu posso fazer um vídeo aqui com essa declaração de variáveis, e aí a gente pega lá da origem mesmo do Java e vou tratar como se você tivesse tendo o primeiro contato com Java agora. Aqui, esse bootcamp já é algo do qual a gente precisa apenas aprofundar o conhecimento. Então, beleza, ele vai fazer o teste, vai somar mais 1. Depois que ele somar mais 1, a próxima situação é testar aqui. Ele não volta aqui mais nunca, porque ele já declarou. Já está declarado. Então, o que ele vai fazer? Incrementa, testa, entra. Incrementa, testa, entra. Incrementa, testa, entra. Incrementa, testa, opa, é falso. Aí eu saio. Beleza? Então, eu vou apertar F6, entrou, foi para 1, texto incrementou e mais 1 vai para 2, foi para 2, imprimiu, ó lá. Ele vai ficar executando aqui, ó. Até ele imprimir o 14. Ó lá, imprimiu. 14º, certo? O I aqui vale quanto? 14. 14 é menor do que 15? Aí por isso que ele entrou. E agora, na próxima linha, 14 é menor que 15? Não é. 14 é menor ou igual, mas não é menor. Entendeu? Ele é igual. Entendeu a diferença? Aí ele vai imprimir e vai encerrar a execução. Essa é a ideia nossa, então, aqui do nosso exemplo do for. E aí eu vou encerrar por aqui. Vou deixar para vocês fazer a interpretação do switch case, que é a única coisa que está faltando aqui desse slide. E aí na próxima aula a gente vai trabalhar, entendeu? Sobre um aspecto, né, de métodos do Java, ok? Então, vou encerrar aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Fiquem